próxima vez que eu faço, o que eu vou fazer nos próximos slides? Essa é a leitura. Fonte, né? Essa leitura tá boa. Tá bom esse tamanho. Mas eu vou aumentar um pouquinho mais. Então. Ficou top. Tá gravando já, quem quiser. Tá. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia do Instituto Êxito de Teologia. Você, meu aluno e minha aluna, está me acompanhando agora na matéria Cristologia. Na última aula, nós estávamos terminando falando sobre do Cristo pré-encarnado e a sua eternidade, ou seja, ele estava antes com Deus, antes de todas as coisas serem criadas. Ele tem eternidade, um atributo igual ao Pai, porque ele é Deus. E lembramos que na última aula mensuramos que se ele não for Deus, ele não consegue realizar a salvação. Olha interessante, repete comigo aí, ó, do seu lado. Se ele não for Deus, ele não consegue realizar salvação. A salvação só é conseguida ou mensurada ou explicitada a partir de que ele é Deus. Se não for Deus, não consegue realizar a salvação. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, que nós vamos continuar aqui na nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre a encarnação do Verbo e nós vamos dar andamento aí à nossa aula, ok? Acompanhe comigo, não se perca. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, você aqui de São Paulo, se tiver alguma dúvida, quer tirar essa dúvida pessoalmente, eu estou aqui de segunda a sexta, o dia inteiro aqui no Instituto Êxito. Você pode passar aqui, tomar um café conosco e nós vamos conversar, eu melhoro a minha aula, a gente pode dar um feedback. Eu não sou um professor bravo, sou gente boa e eu creio que vocês vão gostar. Quem é de São Paulo, deixe nos comentários ou no tutor online, eu vou responder com o maior prazer. Com o maior prazer. O meu intuito é que quando acabe o curso, pelo menos da minha parte como professor de teologia sistemática, que acabe o curso, você tenha uma noção de teologia sistemática. Ou quando você pegar um compêndio de teologia sistemática do Anne Gruden, do Milady Erickson, do Pannenberg e de todos os outros, você consiga ler com calma e entender, eu lembro, isso aqui o professor comentou, isso aqui o professor mensurou. Você está entendendo? Então a ideia é ajudar o aluno, a ideia não é prejudicar você, a ideia é te ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Saiba disso. Eu quero que você termine o básico em teologia. Eu quero que você termine depois o médio em teologia. Eu quero que você termine o bacharel em teologia. E depois do bacharelado, eu quero que você faça pós-graduação comigo. Aqui no Instituto Êxito de Teologia, nós temos várias pós-graduações lato sensu. Você está entendendo? Então, aí nosso intuito é te ajudar. E quanto mais retorno você der, para nós é melhor. Acompanhe comigo a leitura. Vai aparecer para você aí, ó, o significado de eternidade. A importância da eternidade. Se a eternidade é negada, então A, não existe eternidade. B, Cristo não possui a divindade absoluta. E C, ele mentiu. Olha que resumiu praticamente a nossa aula passada. Praticamente aqui nós estamos resumindo a nossa aula passada. Um dos significados de eternidade é a ausência de tempo. Lá não tem tempo. Se não tem tempo, tudo passa num instante só. Passado, presente e futuro, tudo num instante só. Deus não enxerga como o homem enxerga. Sempre olhando para o futuro com uma coisa incerta que não apareceu, ou olhando para o passado com uma coisa que ele já não consegue vislumbrar. Para Deus, passado, presente, futuro, tudo está num instante só na sua mente, diante dele, ele enxergando isso. Aí você poderia dar um exemplo, professor? Vou te dar um exemplo. Eu dou isso em sala de aula, exemplo, ou até em sermões, quando Deus dá graça de pregar. Exemplo Deus, ao mesmo tempo, ele me enxerga aqui dando aula no Instituto Êxito de Teologia sobre Cristologia, ele está me enxergando agora, e ele, no mesmo instante, coisas de milésimo, coisas muito igual, muito parelho, ele consegue vislumbrar Moisés abrindo o Mar Vermelho. Ele consegue vislumbrar Daniel na cova do leão. Ele consegue vislumbrar Gabriel aparecendo para Maria. Tudo num instante só. E ele consegue vislumbrar quando estourar a Terceira Guerra Mundial. Ele consegue vislumbrar quando eu vou ser avô. Você tá velhinho, cacarético e todo velhinho, todo quebrado. E ele me enxerga lá, eu como vô, ou como bisavô, vai saber. Ele consegue vislumbrar eu sendo enterrado, porque eu falei, ele consegue vislumbrar. Ele consegue vislumbrar, sabe o quê? Ele consegue vislumbrar
a volta do seu filho. Para Deus, o filho dele já voltou, já reinou. E isso é Deus. Deus vive em eternidade. As coisas do tempo e do espaço são para nós, seres humanos, seres finitos, pequenos, apequenados, limitados. Né? Então, eternidade é mais ou menos isso. Se você resumir, eternidade é isso. Deus é um ser eterno. Ele vive, é como se ele vivesse num eterno hoje. O amanhã nunca vem, o dia nunca termina, a noite nunca chega e o ontem nunca se afasta. E o dia nunca declina. Deus vive num eterno hoje. E o hoje de Deus se chama eternidade, como vai dizer Agostinho de Hipona. Pois bem, então isso é eternidade. E qual é a importância da eternidade? Se a eternidade é negada, se Deus não é eterno, se o Filho de Deus também não é eterno, ele não é co-eterno, ou seja, eterno junto com o Pai, se a eternidade é negada, então não existe trindade. Não existe trindade. Porque se o Filho... Eu já vi gente em círculos evangélicos dizendo, vi pregadores em público dizendo que ele crê na trindade, mas ele acha que o Filho de Deus não era Deus antes da encarnação. Ele não era Deus. Passou a ser Deus na encarnação. Ele está cometendo uma heresia e não sabe, por inocência, por ignorância. Porque se ele... E é ilógico, porque se existe uma trindade, em consequência disso, o Filho de Deus pré-encarnado também era Deus. Agora, se o Filho de Deus antes da pré-encarnação, ele não era Deus, ou só se tornou Deus na encarnação, então eu vou dizer para você que não existe trindade, porque ele não era a segunda pessoa da trindade antes de todas as coisas. Então, se a eternidade não existe, nós negamos logo em trindade. Se a trindade não existe, nós negamos até o Filho de Deus ser Deus. E aí diz assim, B, Cristo não possui a divindade absoluta. Ele não possui a divindade absoluta. É uma divindade relativa, relativo à sua encarnação. Ele se tornou Deus na encarnação, é relativo à encarnação, ou seja, tem como referência, como fundamento, a encarnação. Então, agora, qual é a divindade absoluta? Porque ele era Deus desde toda a eternidade junto com o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas. Um único Deus com três pessoas distintas. Isso é divindade absoluta. Não é relativa a nada, é absoluto. Depende dele, intrínseco a ele. Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda, que eu quero que você mensure. Eu quero que você compreenda. E aí, se eu nego a trindade, ele mentiu. Então, se Cristo não era Deus de forma absoluta, ele mentiu, porque ele disse que ele era Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Pai, a oração dele, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Antes do mundo existir, não existia tempo. Porque mundo, lá tanto para uma concepção judaica, o mundo traz a ideia de que mundo para ele é todo o cosmos criado. Então, quando diz o mundo foi criado, ou seja, todo o cosmos foi criado. Então, antes do mundo existir, é antes do tempo e do espaço. Então, existia eternidade. Antes do tempo e do espaço existia o quê? Existia eternidade. Você está entendendo como que funciona? Quando eu vou negando uma, eu nego outra e vou negando e assim por diante. E aí eu vou uma cadeia de implicações em que eu vou me perdendo. Eu confirmo, eu creio na Trindade, mas Cristo só foi Deus na encarnação. Aí eu já neguei a Trindade. Se ele não foi Deus só na encarnação, se ele não tem eternidade absoluta, então ele mentiu em várias passagens. E se ele mentiu até o seu discurso moral, e tudo mais, eu não preciso confiar, porque ele mentiu. Então ele é imoral. Ou pelo menos não foi moralmente correto ao dizer certas coisas que ele não fez, ou que ele não era. Você está entendendo que quando eu erro em um, eu erro em outro. E se eu nego a doutrina da cristologia, eu nego a doutrina de Deus. Se eu nego a doutrina de Deus, eu nego a doutrina da Bíblia. Então a Bíblia está mentindo. Então é uma cadeia de consequências de erros. Por isso que na teologia sistemática, eu parto do princípio que uma doutrina é verdadeira para confirmar todas as outras demais doutrinas. Todas as outras demais doutrinas são confirmadas a partir daquela. Isso é muito interessante.
E aí, a sistemática ela ajuda a teologia bíblica, porque a teologia bíblica ela vai trabalhar com exegese e com hermenêutica, mas é uma hermenêutica a partir que a Bíblia é a palavra de Deus, e a partir dos atributos que Deus tem. E eu faço uma exegese do texto bíblico, ou seja, a interpretação do texto bíblico, a partir do momento sabendo que aquele texto é inspirado por Deus, daquele Deus tem os seus atributos eternos, que o Cristo tem duas naturezas, divina e humana. Então, quando eu olho Jesus curando, libertando, eu tenho todo um pressuposto na minha cabeça. Então a sistemática ajuda a teologia bíblica. E aí vai ajudar a hermenêutica, a exegese, que você vai ter nos outros modos. Até os originais, o grego e o hebraico e assim por diante. Então eu quero que você entenda, meu aluno e minha aluna, que é de suma importância a doutrina da cristologia. E principalmente os conceitos do Cristo pré-encarnado e assim por diante. Quais as atividades do Cristo pré-encarnado, né? A sua atuação como criador e a sua atividade como anjo. Lembra que nós falamos? Quais as atividades que ele mensurou? Atividades do Cristo pré-encarnado. A sua atuação como anjo e a sua atuação como criador. Ele estava lá com o Pai criando todas as coisas. Tudo que é criado foi criado pelo Verbo. E a sua outra atividade era como anjo, se revelando, sua cristofania, sua manifestação como um Cristo pré-encarnado. Pois bem, agora vamos trabalhar uma coisa muito interessante, chamada a encarnação de Cristo. Vamos trabalhar um pouco essa aula sobre a encarnação. Acompanhe comigo a leitura. A encarnação de Cristo, o significado de encarnação. Embora essa palavra não apareça nas Escrituras, seus componentes em carne aparecem. Em João escreveu que o Verbo se fez carne. Ele também escreveu a respeito de Jesus vindo em carne. Com isso, queria dizer que a eterna segunda pessoa da Trindade assumiu a humanidade. Não possuía o homem carne, que é engeneto ou engeneto, em contraste com quanto ocorrências da proposição nos verbos. No entanto, sua humanidade não tinha pecado, um fato que Paulo guarda em escrever que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Olha que interessante, o significado de encarnação, você acompanha comigo a leitura aí, né? O significado de encarnação, essa palavra encarnação não é um conceito teológico, que não aparece na Escritura, mas ele não está explícito, mas está implícito lá. Palavras está implícito. João vai falar do Verbo se fez carne, aí depois ele vai falar que Cristo veio em carne, na sua primeira epístola, João 4, 2 e 2, ele veio em carne. Ele vai dizer isso, né? E por que lá na epístola de João ele vai enfatizar isso? Ele está lutando contra os gnósticos, que vão falar que Cristo não veio, não se encarnou, ele era um espírito. E por isso que ele morreu e não sofreu dor, não sentiu dor, porque ele era espírito. Então ali era um fantasma que estava ali na cruz. Então não vou entrar em detalhes teológicos, filosóficos do gnosticismo, mas é mais ou menos isso. De forma bem corriqueira e jocosa, dentro dessa perspectiva que o João está tentando cortar. Cristo ele veio em carne, ele se encarnou, ele se fez homem. E aí uma coisa muito interessante, quando ele foi gerado aqui no ventre de Maria, ele assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado. Por isso que Paulo vai usar a palavra semelhança da carne pecaminosa, porque ele não pecou, não pecou, porque ele assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado. Ele não assumiu o nosso pecado. Ele não era um pecador como os demais. Ele foi fiel em tudo que foi tentado, ele foi fiel. Então ele nunca pecou. Ele não veio no pecado e nunca pecou. E foi embora sem ter pecado. Aí que interessante. Então eu quero que você entenda como funciona isso. Ele foi gerado num corpo humano, mas esse corpo assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado. Fora as outras coisas, ele assumiu tudo, ele era homem. Comia, bebia, ia no banheiro, tinha fome, tinha sede, tinha sono, ele era homem. Mas a sua outra natureza divina, ele era Deus. Ele assumiu a nossa humanidade sem deixar de ser Deus. O mistério está aí. Ele assume a nossa humanidade, mas não deixa de ser Deus lá na eternidade. Mas assume a nossa humanidade. Assume a nossa humanidade e a natureza divina não se mistura com a natureza humana. Não se mistura. Eles são distintas, né?
mas estão lá num só corpo. Por isso é uma só hipóstase, né? Uma só natureza, uma só substância, um só homem, né? Com duas naturezas, a divina e a humana. Chamada união, os teólogos vão chamar de união hipostática, de hipóstase, de substância, de natureza e assim por diante. Acompanhe comigo aí alguns insertos. As profecias da encarnação, os meios da encarnação, os propósitos da encarnação, revelar Deus a nós, destruir as obras do diabo, prover um sacrifício efetivo pelo pecado. Olha que interessante aqui, as profecias da encarnação. Todos do Velho Testamento apontavam, profetizavam, ou de forma explícita ou implícita, a vinda do Cristo. Que ele, Deus, ia se encarnar. Ó, já estava programado, estava nos planos eternos de Deus. Então, de tempo em tempo, algum profeta, alguém dizia que ele ia vir, o Messias ia vir, o Messias ia aparecer. Então, não era uma coisa... Então, aguardava-se de uma expectativa muito grande o aparecimento desse Messias. O aparecimento do Deus no meio dos homens. Então, Cristo veio e andou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, havia profecias a falar no respeito do Cristo. Você que é um bom leitor de Bíblia, você sabe, em várias passagens do Velho Testamento aponta para o Cristo. O Velho Testamento aponta para o Cristo. O Velho Testamento aponta para o Cristo, que ele ia vir se encarnar. E os meios de encarnação, ele assumiu a humanidade. Qual o meio que ele usou? A Maria, a Virgem, a judia, que Deus escolheu dentre tantas judias, ele escolheu essa virgem, ele escolheu por graça, salve e agraciada, ela foi agraciada, e de tantas outras ela foi agraciada por Deus, escolhida por Deus, mas isso não faz ela ser superior ou a Deus ou ao Filho, ela simplesmente foi agraciada, como qualquer um de nós pode ser agraciado. Eu já vejo muitos círculos evangélicos dando essa qualidade para Maria que muitas vezes não tem. Ela é uma pecadora como todas as outras, nasceu em pecado, nasceu sob debaixo da lei, mas ela foi agraciada. Deus, de tantas pecadoras, Deus escolheu ela. Por isso que o anjo fala, salve agraciada, deu uma saudação, tudo bom agraciada? Você foi agraciada pelo Pai. E então o meio de encarnação foi a Maria, uma mulher, e ela foi gerada no ventre dela, o Filho de Deus foi gerado no ventre dela. E os propósitos da encarnação, tinha propósito para se encarnar. Então, o profecias apontava para o Cristo, os meios de encarnação que foram o ventre de Maria, a geração no ventre de Maria, dada pelo Espírito Santo, a sombra do Espírito Santo cobriu Maria e ela foi concebida pelo Espírito Santo. E qual os propósitos da encarnação? Ele veio revelar alguns propósitos. Revelar Deus a nós. Um dos propósitos é mostrar Deus a nós. Então, se o Velho Testamento apontava para o Cristo agora aponta... então, Deus fez tudo o Velho Testamento, as revelações do Velho Testamento, era o Pai mostrando o Filho. Agora, o Filho, na encarnação, mostra quem é o Pai. E sempre falando, o Pai, aquele Pai lá do Velho Testamento, ele está aqui, mostra o Pai, a revelar Deus para a humanidade. Então, o Filho veio mostrar o Pai para a humanidade, veio revelar Deus para a humanidade. Esse é um dos propósitos da encarnação. E destruir as obras do diabo. Ainda que alguns teólogos exegetas vão falar que aquela parte de roubar, matar e destruir não está falando do diabo, está falando dos salteadores, de alguma coisa, mas também pode ser aplicado para o diabo. Ou por que não pode ser aplicado para ele? Porque qual é o intuito do diabo? Não é roubar, matar e destruir? Ele não destrói todas as coisas, ele não mata os seres humanos e assim por diante? Esse é um dos propósitos do diabo. E qual foi o propósito do Cristo? Destruir as obras do diabo. Se o diabo veio matar, Cristo veio trazer vida. Se o diabo, a missão era roubar, Cristo veio trazer de volta o que foi roubado. E se o diabo veio destruir, Jesus veio edificar aquilo que estava destruído, aquilo que estava caído. Então, olha que interessante, ele veio destruir as obras do diabo. Era uma das funções. O que o diabo fazia? Incentivar o homem a pecar. Ele veio agora dar o Espírito Santo para o ser humano ser guiado em toda a verdade. Então, tudo que Cristo fez foi para destruir as obras do diabo. E para que mais? O sumo da coisa.
prover um sacrifício efetivo pelo pecado. Porque todos os sacrifícios de Israel, o autor aos Hebreus vai dizer que não eram efetivos, mas agora o Cristo vem trazer um sacrifício efetivo. Ou seja, o que quer dizer efetivo, professor? Ou seja, veio trazer um sacrifício permanente, perfeito. Tão perfeito que não precisa de outro. Porque se é perfeição, não carece nem de adição e nem de diminuição. Todo conceito de perfeição, quando você fala aquilo é perfeito. Quando que você sabe que aquilo é perfeito? Igual a minha aula, ela é imperfeita. É imperfeita, professor? É imperfeita. Não precisa melhorar um pouco? Precisa melhorar o vocabulário, precisa melhorar aquilo, melhorar a didática, a metodologia. Então ela é imperfeita. Sempre está precisando de melhor. A aula de um ser humano sempre vai carecer de melhoramento. Então ela não é perfeita. Agora, a obra de Cristo é perfeita? Sim, você não precisa dar retoques na obra de Cristo. Ela foi feita de forma perfeita. Não precisa adicionar e nem diminuir, tirar nada. Ah, isso aqui ficou ruim, vamos tirar. Ah, isso aqui na cruz não ficou bom, essa frase aqui, vamos tirar. Não. Tudo que foi realizado na cruz é perfeito. Não precisa diminuir ou tirar, ou não precisa acrescentar. Olha que coisa linda. E isso é importante. Guarde esse conceito de perfeição. O conceito de perfeição é aquilo que você não precisa diminuir e não precisa acrescentar. É perfeito. Ou seja, é absoluto em si. Pois bem, vamos falar um pouco agora da pessoa do Cristo encarnado. Vamos falar um pouco disso. Acompanhe comigo a leitura. A divindade absoluta do Cristo encarnado, ele possui os atributos exclusivos de Deus. Eternidade, ele afirmou que existia eternamente. João 8,58, 17,5. Onipresença, ele afirmou que estava presente em todos os lugares. Mateus 18,20 e 28,20. Pois bem, olha que interessante. A pessoa do Cristo, como que o Cristo agora ele está encarnado, ele veio prover o sacrifício efetivo, mas ele está encarnado, ele está crescendo. Lembra, ele é menino, ele cresce, é pego lá falando com os doutores, então ele está crescendo. Então, no momento de sua encarnação, nessa atividade, desde antes do seu ministério, até mesmo depois do início do seu ministério, quando ele vai se batizar com João, aos 30 anos, ele vai se batizar com João nas águas, ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, ele é levado no deserto, ele é tentado, ele vence as tentações, volta, ele é rejeitado pela família em Nazaré, ele lê aquele pergaminho lá de Isaías, ele vai indo, o ministério dele ele começa a curar, começa a libertar, começa a ressuscitar morto, dá visão para o cego. Então o ministério aqui, ele está agindo, o seu mistério está atuando na terra. Mas ele vai falando uma coisa, a divindade absoluta do Cristo encarnado. Ele tinha uma divindade absoluta, lembra falando, não era relativa? Divindade absoluta. Ele possui os atributos exclusivos de Deus. Ou seja, os atributos que eram exclusivamente para Deus, ele tinha também. Porque ele afirma isso, ele afirma que ele tinha eternidade. Lá ele afirmou que existia eternamente em João 8,58 e 17,5. Então ele afirma coisas. Tem uma passagem da Bíblia que ele fala, antes que Abraão existir, eu sou. É um termo que era usado para Javé. O eu sou o que sou. Mas ele fala, eu sou. A maioria dos teólogos concordam que Jesus ele foi traído, crucificado e condenado à crucificação por N motivos, mas o motivo principal é de ele se achar que ele era Deus. Então os judeus queriam matá-lo porque ele afirmava que era Deus. Ele falava que ele era o grande eu sou. Então é dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda. E ele vai assumir alguns atributos que era dado só a Javé. A eternidade era um atributo que era dado só a Deus. A onipresença de estar em vários lugares. Ele afirmou que estava presente em todos os lugares, quando em Mateus 18:20 e 28:20. Olha que interessante. Então, o Cristo, ele, no decorrer do seu ministério, ele vai falando coisas, afirmando coisas que eram pertencentes só ao Pai. E se é o Pai, ele tem também, então ele é eterno, ele tem uma divindade absoluta com o Pai antes da eternidade. Ele confirma as suas atividades pré-encarnacionais. Ele confirma sua atividade pré-encarnada. Ele confirma que estava com o Pai na eternidade. Ele confirma que criou todas as coisas. Ele vai confirmando que ele era Deus. Ele era o eu sou o que sou. Pois bem, ele confirmou também, acompanhe comigo a leitura, onisciência. Ele demonstrou ter conhecimento de coisas que somente podem
poderiam ser conhecidas se ele fosse onisciente. Aí você pode ver isso em Mateus 16, 21, Lucas 6, 8 e Lucas 11, 17. Você pode ver isso em João em 4, 28, versículo 28. Ok? Olha que interessante. Ele confirmou também, demonstrou ter onisciência. Ou seja, ter conhecimento de coisas que somente poderiam ser conhecidas se ele fosse onisciente. Ter um conhecimento pleno. Então, em várias passagens da Bíblia, ele mostra que ele tinha um conhecimento das coisas. Ele conseguia ver os pensamentos, ele conseguia, discernir o que as pessoas estavam falando. E isso é demonstração não só de onipotência, onipresença, mas de onisciência. Conhecimento de coisas que só quem é divino, de forma absoluta, tem esse atributo. Pois bem, é dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda. Ele, no decorrer do seu ministério, ele vai afirmando várias vezes, em várias passagens, a sua onisciência. Aí depois ele confirma, acompanha comigo a leitura. Onipotência, ele demonstrou, alegou ter poder para fazer tudo o que desejasse. Ele faz o que somente Deus é capaz de fazer. Olha que interessante. Ele confirmou também a sua onipotência, que ele tinha o poder e ele poderia fazer o que ele quisesse fazer. Ele mostrou em várias passagens, igual quando ele dá ordem para a figueira murchar. Quem é que hoje em dia pode olhar para uma figueira e murchar? Ele não, ele olhou a figueira e mandou murchar, ela murchou na hora. Então só uma divindade poderia fazer isso. Então ele fazia coisas que somente Deus era capaz de fazer. Dar vista ao cego, mandar um paralítico levantar e andar. Só Deus poderia fazer isso. E ele fez. Então por isso que ele era Deus. Os milagres deles, suas realizações mostravam que ele também tinha onipotência. Mas nós vamos continuar falando sobre isso, mas não agora. Vamos dar continuidade à cristologia, mas na próxima aula. Te acompanhe, não esquece, continue conosco, não desista do curso. Estamos juntos nessa empreitada. Muito obrigado e até a próxima.